Você já entrou em um manguezal? Não? Então vem cá que eu vou te contar algumas coisas sobre ele. O manguezal é um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestre e marinho. Característico de regiões tropicais e subtropicais, este ambiente está sujeito às condições das marés. Você sabia que somos o segundo país em áreas de manguezais no mundo? Pois é, são cerca de 14 mil quilômetros quadrados ao longo do litoral do Brasil. Os manguezais apresentam inúmeras funções ambientais. Eles prestam serviços de forma gratuita ao ser humano. São capazes de reter o sedimento, servem como indicadores do nível do mar, protegem a zona costeira contra desastres ambientais, servem como berçário e fonte de alimento para espécies marinhas e costeiras, e além disso, produzem alimento e geram renda para comunidades ribeirinhas e caiçaras. Com sua beleza singular e dinâmica extremamente interessante, o manguezal conquistou muitas mulheres que se dedicam a estudá-lo e entendê-lo. Bom dia, meninas. Bom dia. Verônica e Juliana, muito bem. A minha atuação na pesquisa vai bem antes do trabalho com os manguezais, mas sempre foi em zona costeira, recursos marinhos, e como estou dentro de um instituto oceanográfico, sempre com uma leitura mais oceanográfica, de produção, recursos marinhos. E trabalhei no início da minha formação com dinâmica populacional do camarão sete barbas, com a sardinha brasileira. Meu doutorado foi com o vongole, com a Anomalocardia umbivalve, e em 76, participando de um evento internacional, a tônica, à época, eram os manguezais, que vinham sendo perdidos, transformados para carcinocultura, cultivo de camarão marinho em cativeiro e impactando áreas muito extensas de manguezal, América Central principalmente, norte da América do Sul, e com um prejuízo muito grande das populações tradicionais que dependem desse ecossistema para praticar suas atividades de subsistência. Então, regressando daquele evento em 76, eu me decidi por me preparar para enfrentar esse desafio. E já são 40 anos. A senhora sente paixão pelo que faz? Olha, eu acho que tem que ter paixão por tudo que a gente faz, né? Não só pelo que eu faço ou pelo que aonde eu participo, né? Não sou sozinha. Então nós acabamos tendo paixão pelo foco, paixão pelo objetivo, e os objetivos são muitos. Então eu gosto muito de dar aula, gosto muito de orientar alunos, eu gosto muito de pesquisar. Aliás, eu preciso estar com o pé na lama para descarregar todas as energias negativas e recarregar para os próximos trabalhos. Então eu posso dizer, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Como a senhora vê o cenário atual dos manguezais no Brasil, em relação à conservação e educação ambiental? Olha, é uma pena. Nós já tivemos períodos melhores. Temos uma legislação interessante e, inclusive, o manguezal era o único ecossistema da zona costeira que tinha uma lei bem forte dentro do Código Florestal de 65, e quando da substituição dele pelo que eu chamo de Código Rural, em 2012, maio de 2012,
a Lei 2.651, esse Código Rural veio prejudicar bastante as aspirações de manter uma conservação eficiente do ecossistema manguezal, uma vez que ele, dentro da estrutura dessa lei, há grandes desconcertos dentro da própria lei. Enquanto se frisa que manguezal é um ecossistema, uma área de preservação permanente, que a área de preservação permanente, essa APP, é o manguezal em toda a sua extensão. Mais adiante eles vêm com um artigo que diz que uma porcentagem de 10% nos manguezais do extremo norte do Brasil dedicada pode ser usada para carcinocultura e salinas, e abaixo de Maranhão até Santa Catarina, 35% das áreas de manguezal podem ser transformadas para carcinocultura e sal. Então, dentro de uma mesma lei, um desencontro muito grande e um desencanto muito grande para nós. Felizmente, há uma comunidade grande, tanto da academia como das comunidades tradicionais, dos usuários tradicionais dos manguezais na zona costeira, que não se deixaram abater. Então, atualmente nós temos um plano de ação nacional para os manguezais, é o PAN Manguezal, que é uma iniciativa do ICMBio, onde nós estamos trabalhando com muita dedicação para atender a todas as demandas e prever uma melhor formação de recursos humanos, dar condições de desenvolvimento sustentável à região costeira brasileira. A senhora imaginava que sua atuação seria de tamanha contribuição para o conhecimento e a proteção dos manguezais? Não, e também nunca pensei nisso. Eu pensava em acertar dar aula sobre metodologia de trabalho. Na realidade, quando eu vi o tamanho do desafio que nós temos manguezais do extremo norte do Brasil, extremo norte do Amapá até Santa Catarina, essa realidade me assustou. E eu fiz uma breve investida em quanto tempo eu ainda teria de vida útil à época e decidi na realidade que eu ia focar na metodologia de trabalho em campo e passar essa metodologia para o maior número de grupos de pesquisa. Então eu dei aulas sobre metodologia de trabalho em manguezal e metodologia de trabalho adotando a metodologia internacional, que é a padronizada, normatizada pela própria Unesco, e assim criamos vários grupos que trabalham com a mesma metodologia, Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. Assim, todos os resultados produzidos desde aquela época podem ser comparados. Então, como cada manguezal é um manguezal, mas se todos os manguezais forem trabalhados com a mesma metodologia padronizada, aí sim, aí eu comecei talvez a vislumbrar uma possibilidade de termos bons resultados ao longo desses anos. Como sabemos, as mulheres ainda são subestimadas dentro da ciência. Quais suas palavras de incentivo para as mulheres trabalharem nesta área? Olha, eu não concordo com essa sua afirmação, mas eu diria, não percebo isso. Talvez na vida acadêmica isso não aconteça, ou pelo menos aqui na instituição onde eu trabalho, nas outras universidades onde eu tenho trabalhado, convivido com vários grupos. E eu vou até dizer, quando eu vi essa pergunta, eu trouxe aqui a quantidade de mulheres pesquisadoras em manguezal. Eu posso até dar isso para vocês. Mas pode ver que não são poucas, certo? E no começo, os primeiros 20 anos, dos anos 70 e tantos até o início de 2000, éramos praticamente só mulheres trabalhando com manguezal. Na academia, pós-graduandas, docentes, a vida das pesquisadoras, mesmo em instituições como a CETESB, como a ADEMA, Administração de Meio Ambiente de Sergipe, eram mulheres que iam para o manguezal. Os homens só foram se juntando a nós
mais tarde. Então hoje em dia, posso dizer, está equilibrado, mas os primeiros 20 anos ou um pouco mais eram mulheres que trabalhavam no manguezal. Então, nesse ponto eu não concordo. E o respeito é a mulher ou o homem quem dá, né? É o pesquisador. Desculpa. Mas o trabalho é muito interessante. Ele pode ser duro enquanto você está no campo, mas ele traz muitas gratificações. Cada viagem ao campo, não sei se vocês já trabalharam, já foram ao manguezal, mas quando a gente sai do manguezal, você tem sensação de dever cumprido. Você não tem que ainda ir para um laboratório, ou os resultados a serem analisados em laboratório não vão condenar o que você fez em campo, só vão aumentar aquela contribuição. Então você sai de um trabalho no manguezal, dever cumprido, já pensando na próxima vez, você já deixou alguma coisa para medir na próxima viagem. E quando você tem um projeto de longa duração ou média duração, nós começamos trabalhando em Cananéia durante 5 anos, uma semana todo mês. Eu tinha uma doutoranda e uma mestranda. E durante 5 anos nós trabalhamos todo mês uma semana. Foi incrível, porque nós inventávamos mais e mais coisas para fazer. Chegamos num ponto que uma semana não dava. Você tem que trabalhar na maré baixa e o número de marés baixas ele não aumenta com o tempo. Então, o contato com o manguezal, talvez a mulher até tenha mais afinidade, porque ela tem mais paciência, ela vai medir folha por folha, ela vai desenhar as áreas pastoreadas. Eu levei minha filha, que tinha 3 anos e meio, 4 anos e meio, 5 anos e meio, até ela ir para o primeiro ano no colégio, ela ia em todas as viagens comigo para Cananéia. Ela participou de estações fixas, mais de 12 horas, em barquinho de alumínio. Ela ficava pegando folhinha, botando numa lata com água e fazendo sopa. Então, eu acho que é uma atitude, a leitura do manguezal pela mulher, ou pelas mulheres, é essa de um ambiente familiar, um ambiente, você se dá, e aí você recebe. Meu primeiro contato com o manguezal foi durante a graduação num curso de biologia marinha. Primeira vez que eu entrei no manguezal eu fiquei fascinada e vi o quanto esse ambiente era diferente e incrível. E desde então eu me dediquei a tentar trabalhar com o ambiente e consegui isso na minha pós-graduação. Tá? A partir do mestrado e no doutorado eu só trabalhei então com esse ambiente. A senhora desenvolveu amor pelo manguezal? Sente paixão pelo que faz? Bom, é impossível entrar num ambiente como esse, onde tudo é muito dinâmico, você tem uma explosão de vida e não se apaixonar. Então, a diversidade de espécies é baixa, mas a qualidade e a forma como elas conseguem se estabelecer, isso torna tudo muito mais incrível. Então, quem conhece um pouquinho do manguezal sabe do que eu estou falando, que realmente é apaixonante, um ambiente maravilhoso. De todos os ecossistemas que eu vi até hoje, nenhum é mais bonito que o manguezal. Qual a sua opinião sobre o cenário atual dos manguezais no Brasil, no que se refere à conservação e o conhecimento da população? Bom, em relação à conservação, nós estamos distantes do ideal, mas acho que nós já temos um avanço muito grande dos manguezais serem áreas protegidas. Isso impediu que muitas áreas de manguezais realmente desaparecesse. Mas eu sei que esse não é o cenário ideal, né? Nós temos ainda muitos problemas a serem resolvidos. E o que eu vejo hoje é um interesse muito maior da população como um todo pela importância dos manguezais. Então, nós começamos a perceber crianças, adolescentes, pessoas mais velhas que começam, então, a enxergar o manguezal como uma área importante e associado ao berçário junto com os estuários.
Acho que esse é o primeiro passo, né? E a parte mais importante é a conscientização das crianças. E isso tem acontecido de uma maneira muito, mas muito produtiva. Eu acho que o futuro está aí, né? Com as crianças, e educar e conscientizar nesse sentido. Quais suas palavras de encorajamento às mulheres que pretendem trabalhar com esse ecossistema? Houve algumas mulheres que te incentivaram a isso? Bom, com certeza, né? Então, na verdade, eu só trabalhei com manguezais graças, assim, à ação muito corajosa da minha orientadora, que é a professora Maria Lúcia Negreiros Françoso, da Unesp de Botucatu. Foi quando ela iniciou os trabalhos com manguezais, e ela, na verdade, teve um papel muito importante na formação de muitos profissionais durante esse período, inclusive eu, né? Então, se não fosse essa iniciativa dela, nós não teríamos começado. Então, ela realmente foi uma inspiração, e eu espero um dia servir de inspiração para outras pessoas. E é claro, além de outras mulheres que eu conheci ao longo da minha trajetória na pós-graduação e como profissional, principalmente as marisqueiras, esposas de catadores de caranguejo, são sempre mulheres que vivem no ambiente, conhecem muito sobre ele e podem e devem transmitir algumas informações que nós, como pesquisadores, nunca saberíamos se não fossem por essas mulheres incríveis, né? E que vivem também associadas a esse ambiente. Bom, trabalhar com manguezal não é uma tarefa fácil, né? Então, acho que quem já teve a oportunidade de entrar no mangue sabe que é um ambiente, apesar de incrível, dinâmico, com essa explosão de vida, ele tem uma série de limitações, que é você tem que trabalhar de acordo com o horário da maré, é um ambiente com muito mosquito, que afunda, que suja. Mas, por outro lado, o resultado que nós temos de trabalhos com manguezais são muito incríveis. Então, se todo mundo parasse para pensar um pouco, que de todos os ambientes que nós temos, os estuários e os manguezais são os ambientes mais diferentes, mais jovens, mais dinâmicos e que permitem uma explosão de vida tão grande, eu acho que todo mundo começaria a olhar com outros olhos para os manguezais. Então, a minha sugestão para os jovens, né, que ainda estão iniciando na carreira, é olhar para o manguezal entendendo a sua importância, a sua função e a sua beleza natural, né? Lembrando que é um ambiente único, a gente só tem nos trópicos e não existe, na minha opinião, nenhum ambiente com essa beleza e com essa riqueza. Eu espero que isso sirva de incentivo. A importância deste ambiente vai além da vida acadêmica. Da mesma forma que as mulheres contribuem para o conhecimento e proteção dos manguezais, os manguezais também têm grande contribuição para a vida de muitas pessoas. Por que o mangue era importante para a senhora? Para tudo, né? O cheirinho dele, os bichinhos. Você passava de canoa, vocês conhecem a Maria Mulata? Uhum. De penca, estalando lá. Ai, que delícia, viu? Ai, sentir o cheirinho do... Nossa, coisa mais linda, como faz falta, gente, faz falta. Tudo isso. E o povo, pois é, com esse negócio do plástico, quando veio o plástico, meu pai falou, vai acabar. Que pena, não é? A senhora sente falta do manguezal, dos peixes, do caranguejo? Muita falta. Oh, como faz falta. E o sabor mudou. Você antes estava fritando os peixinhos, fazendo ensopado, do jeito que vocês queriam fazer, um exemplo. O cheiro ia longe, né? Eu ia com o papai caçar, que ele é pescador, me levava de canoa. Ai, que delícia, viu? Você e a sua família tiravam o alimento do mangue, peixe, caranguejo, vocês comiam? Não faltava todo dia e nós não enjoávamos, porque nós variávamos muito. Sabe como é que é? Mas todo dia tem que ter. Mesmo hoje, eu vou na peixaria e compro, mas só que tem uma coisa. As duas peixarias são ótimas, vende coisa boa. Não engana ninguém, não. Mas a gente tem que conhecer, né? Saber a procedência.